Na audiência preliminar é facultado, porque terá uma audiência preliminar, é óbvio, né? É facultado ao embargante realizar a prova da posse por justificação prévia, tá? Essa se essa prova com a inicial não ficar demonstrado, houver dúvida, o juiz já marca essa audiência preliminar para que essa prova possa ser produzida. Essa previsão está lá no parágrafo 1º do artigo 677. Para o qual, atendendo o princípio do contraditório, os interessados eles deverão ser intimados, vejam, não citados, intimados para participarem querendo, sem a exigência de qualquer forma de citação que somente ocorrerá se os embargos de terceiro forem deferidos para o processamento. Então, eu preciso primeiro ter a certeza com relação a essa prova efetiva da minha qualidade de terceiro e essa prova sob objeto da ação. Quando é posse é um pouquinho mais difícil. Então, sentindo dificuldade e necessitando da prova testemunhal, todos serão intimados para comparecer. Lembro que nessa audiência os interessados não poderão produzir prova prévia. Eles poderão sim questionar as testemunhas, contraditar. Isso é permitido. O parágrafo 1º do artigo 457 do CPC é que estabelece essa possibilidade, essa regrinha, mas nada mais do que isso. Igualmente é permitido também ao embargante a alegação de domínio, que além da posse, né, que ele possui, é permitido que ele faça alegação do domínio alheio, ou seja, encontra-se na posse por alguma razão, mas o domínio não lhe pertence. Parágrafo 2º do artigo 677. Esse é um dos fatores, né, que também possibilitam a sua legitimação para a interposição dos embargos. A citação ela será pessoal. Se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal, sempre o tem. É difícil não ter, né? Parágrafo 3º do artigo 677. Às vezes, poxa, é meio impossível. Esse excesso de zelo do legislador não pode ocorrer uma série de fatos, a desistência da procuração, a renúncia, né, morte, o procurador também, o advogado ele não é eterno. Então são coisinhas que por essa razão, por esse motivo, o legislador deixa claro, se não tiver procurador devidamente constituído nos autos, a citação será pessoal. Mas, como eu falei, na vida prática, até hoje, eu não vi nenhum caso que não tenha sido ocorrida a citação através, já que é uma citação em forma de intimação do próprio advogado, né? A suspensão das medidas constritivas significa o seguinte, que deferindo os embargos, o juiz também determinará a suspensão das medidas constritivas. E se deferir a liminar possessória do bem, conforme o caso, ele também poderá condicioná-la à prestação de caução. É uma previsão legal que está lá no artigo 678, caput seu parágrafo único, objetivando evitar prejuízos futuros e dos quais não se tenha como reparar. Então, a caução
por vezes, ela aparece como fundamental dentro dos embargos também. O meio de defesa nos embargos se dá através de contestação. O prazo para a oferta dessa defesa é sempre de 15 dias e oferecida a defesa, oferecida a contestação, o processo seguirá o caminho do procedimento comum, conforme bem expressa o artigo 679 do CPC, e eu já cansei de falar para vocês que no procedimento especial ele é diferente, ele é especial até a contestação. A partir dali segue o procedimento comum que vocês já tiveram a oportunidade de estudar. Em sua defesa, o embargado poderá arguir, dentre outras coisas, a inexistência do direito ou da posse, como também de qualquer ato que importe nulidade do título do embargante, além de sua ineficácia com relação a terceiros. Alguém diz, puxa, mas só isso? Não, a abertura ela é ampla, né? Mas, tecnicamente, esses são os pontos chaves para a descaracterização dos embargos. Essa que é a realidade. A fraude contra credores, ou a fraude pauliana, né, também chamada, embora se trate de ato anulável a ser desfeito por sentença em ação própria, ele tenha sido admitida por parte da nossa doutrina e até da jurisprudência como forma de defesa aqui nos embargos. Só que exigem que todos os interessados, né, daquele ato, sejam alienantes, adquirentes, ou coisa que o valha, apareçam ou sejam citados para o processo. Até porque, na minha opinião, a fraude pauliana ela sempre deveria ser tratada justamente em ação própria mesmo. E porque o objetivo, a finalidade da ação é anular o ato para que o bem volte ao domínio do devedor, que seria o causador ou o praticante do ato fraudulento, e retornando ao domínio dele, ter condições de ser objeto de penhora. Por essa razão, eu vejo com ressalvas a possibilidade nos embargos terceiro da utilização da figura da fraude contra credores como objeto de defesa. Os fundamentos aqui da contestação dos embargos contra credor com garantia real, ele merece uma observação especial do legislador. Então ele vem e diz, olha, o credor com garantia real também possui a legitimidade como terceiro, nós já vimos isso, e só que o objetivo aqui é impedir a alienação judicial do objeto da hipoteca ou da garantia, né, que é o penhor, anticrese, alienação fiduciária e por aí afora. Inciso 4º do parágrafo 1º do artigo 674. Nesse caso, como fundamento de defesa, a lei já deixa claro, o embargante somente poderá alegar, aí ele já é taxativo, que o devedor comum é insolvente, 2, que o título é nulo ou não obriga a terceiro, 3, outra é a coisa dada em garantia. Regrinhas que se encontram, é leitura pura e simples, gente. Artigo 680, cap, incisos 1 a 3 do CPC. Então é tranquilo. O ônus da sucumbência é algo também que merece uma atenção especial aqui.
Veja, a procedência dos embargos, ela pode trazer algum desconforto para o embargado, porque, embora se reconheça existir lide, né, entre as partes, às vezes pode ocorrer que aquele a quem aproveita o ato de construção ele não ter tido nenhuma participação direta, por exemplo, na indicação do bem penhorado, do bem objeto para o sequestro, do bem objeto para o arresto, né? Esse ato ele foi praticado no sequestro não, porque já é coisa determinada, mas no arresto e na penhora sim. Às vezes o senhor oficial de justiça chega lá e penhora o que encontra pela frente ou arresta o que também vê. Mas então eu entendo que quando ocorrer uma procedência, né, dos embargos e liberando bem, mas que essa constrição não tenha sido por indicação do embargado, ele não deva ser condenado no ônus da sucumbência, em especial honorários advocatícios, que é sobre o valor do bem, dá um montante muito elevado. Agora, o cuidado que se tem quando esse bem é indicado por ele e não pertencia, esse bem pertencia, melhor dizendo, a terceiros, e o ato de desfazimento venha a ser realizado, então os honorários, quer dizer, na minha opinião, o ônus da sucumbência como um todo são devidos. Então, a distinção que eu faço é essa, né? E é uma discussão doutrinária e jurisprudencial. Ora se aceita, outras não, mas às vezes o peso é muito elevado. Então, é algo que, para quem atua, por exemplo, na execução, ele deve sempre ficar atento. A sentença de procedência prolatada nos embargos de terceiro tem natureza jurídica declaratória, com efeito específico de desvincular o bem do ato constritivo, autorizando, consequentemente, a reintegração ou manutenção de posse. E aí, nesse momento, eu chamo a atenção de vocês porque ela assume a característica predominantemente mandamental. Então, eu diria que ela é declaratória com efeito mandamental, porque ela manda desfazer, como eu disse, o ato da inibição. E se extrai essa natureza jurídica lá da disposição contida no artigo 681. A sentença, o inconformismo contra a sentença prolatada nos embargos de terceiro, ela pode ser atacada através de recurso de apelação.